Olá, bem-vindas ao Estética Facial do Zero ao Topo. Aqui você recebe várias dicas de como viver da estética facial e faturar mais de R$ 10.000 por mês. Eu sou Carolina Rocha, esteticista, professora acadêmica de estética com especializações em estética avançada, mais de 30 especializações e empresária há mais de 10 anos. E o tema de hoje é: esteticista precisa de graduação? O que eu tenho visto muito são profissionais com dúvida em relação à faculdade de estética. Então, é necessário você realmente se formar, você fazer uma graduação. Se eu quero trabalhar com depilação, se eu quero trabalhar com limpeza de pele, se eu quero trabalhar com massagem corporal. E hoje eu vou falar muito claramente sobre o tema, esboçar da forma mais transparente possível a real necessidade ou não de uma graduação em estética, para você iniciar, ok? E aí, dentro da estética, quando a gente fala em graduação da estética, existe um campo muito amplo, muito vasto. As pessoas que se formam em estética e ingressam, né, numa faculdade, elas têm diversas disciplinas, né? E muitas falam, mas isso eu não vou precisar, isso eu não vou usar, isso eu nunca mais vou ver na minha vida, enfim. Na época do colégio também, né, gente? Segundo grau, quem aí no ensino médio não viu milhões de coisas que não teve fundamento e que hoje a gente não trouxe para a prática, né, para a realidade ou para a nossa vivência, né? Então, isso é natural, mas são coisas importantes que vão complementar a nossa formação, né? E aí eu trouxe para vocês, de forma bem clara, de uma faculdade de estética, né? Então, a gente fala de tecnólogo em estética. Por que tecnólogo? Tecnólogo é um curso que é considerado uma graduação, mas ele tem um tempo menor. Então, o tecnólogo em estética ele tem 2 anos e meio, então são 5 períodos do curso, tá? Claro que isso vai variar de faculdade para faculdade, ementa, né? Enfim, cada universidade monta a sua ementa, né, e distribui esses períodos de acordo com a necessidade ou a grade de cada um, tá? Eu estou falando de uma forma geral. E o primeiro ponto aí que a gente fala com muita importância, muita clareza, é sobre a anatomia básica, né? Se você for fazer um curso comigo, por exemplo, claramente eu preciso ou que você já tenha uma noção, dependendo do procedimento que a gente for executar, ou eu tenha isso claramente montado, né, desenvolvido para que você, a partir do momento que tem uma aula de anatomia, consiga se aproximar da questão de pele, identificar algumas coisas importantes que eu vou falar daqui a pouquinho, e a partir daí, todo o restante dos protocolos, dos procedimentos que vão ser executados naquele seu cliente, naquele seu modelo, eles precisam, sim, de ter um conhecimento básico sobre a anatomia. Então, assim, um dos primeiros pontos, então, que eu venho trabalhar com vocês é sobre a anatomia dentro da faculdade de estética. Geralmente, a anatomia básica, ela é uma forma de iniciar o aluno com um estudo de anatomia humana, né, no modo sistêmico, e a partir daí ele vai adquirindo habilidades e conhecimentos fundamentais sobre o corpo humano. Geralmente, o conteúdo programático, a gente fala sobre a posição anatômica, músculos, noções básicas do sistema esquelético, articulação, sistema circulatório, respiratório, digestivo, linfático e sistema nervoso. Então, assim, dentro da anatomia, se trabalha toda essa parte de rosto e corpo. Então, desde a parte de procedimentos faciais quanto de corporais. Dependendo do que você for trabalhar, o que você já tem em mente, aquilo que você queira desenvolver, eu quero trabalhar só com corporal, quero trabalhar só com facial. A parte dessa anatomia básica, você pode aumentar o seu campo de estudo, né, e aí se dedicar mais a alguma área específica em que você gostaria de trabalhar, né? Outro ponto importantíssimo dentro do ementário aí é a bioquímica. Por que bioquímica? A bioquímica é uma disciplina que ela vem com a função de compreender os fundamentos e as reações do metabolismo e das estruturas orgânicas. Então, a gente faz com que o aluno passe a ter um estudo e uma capacidade de relacionar os fundamentos da bioquímica dentro da estética. Então, a gente fala sobre
ligações químicas, composições da matéria, soluções, água, pH, estrutura, funções de aminoácidos, peptídeos, proteínas, enfim, de uma forma bem ampla e direcionada também até a cosmetologia, né? Então, com anexos cutâneos e sobre a estética facial e corporal. Então, é o segundo ponto aí que eu gostaria de explicar para vocês sobre a grade elementária aí da graduação. Outro ponto importante seria a fisiologia. A fisiologia, na prática, ela vem com o intuito de você trazer, aplicar os conceitos básicos relacionados a esse funcionamento do sistema do organismo e trazer isso para a vida profissional. Então, ter noções gerais do funcionamento do corpo e dos seus sistemas de forma integrada. Saber interpretar, por exemplo, alguns sinais corpóreos de taquicardia, de espineia, e até mesmo indicar exames de rotina, né? Não nós, mas indicação médica, claro. Atuar dentro da orientação familiar, de exames preventivos. Isso a gente aborda dentro da fisiologia também, dentro de uma graduação de estética, ok? Então, a introdução ao estudo da fisiologia, ele vem de um meio transparente aí, né, de um sistema esquelético, mecânico, muscular, nervoso, digestivo, cardiovascular, respiratório, as funções gerais, né, e a partir daí você consegue trazer essas noções para a vida prática e do profissional. Então, até agora a gente falou sobre a anatomia, né, a gente falou da fisiologia e a gente falou da bioquímica. Ah, professora, mas e aí? O que você já falou até agora? Isso realmente tem fundamento? É importante? O que eu percebo? Conhecimento nunca é demais, né? Então, assim, tudo que a gente absorve de forma a agregar e a complementar, pode ser que de um livro inteiro você tire 2 folhas. Pode ser que de uma aula inteira você tire 1 minuto, que realmente vai absorver aquilo e levar aquilo para você. Então, assim, dentro da grade, dentro das disciplinas, claro que todas têm a sua importância, né? Agora eu vou falar também da fisiopatologia. O que a fisiopatologia ela trabalha, gente? Ela faz com que você conheça as alterações celulares e aí consiga diferenciar, por exemplo, necrose de apoptose celular, a evolução de processos patológicos, distúrbios, diferenciação celular. Então, assim, é muito vasto a fisiopatologia, então, mas é muito importante. Por exemplo, a gente consegue estudar de funções orgânicas, na carcinogênese, por exemplo. Então, a gente consegue, dentro da estética, identificar no paciente, no cliente, algumas alterações que podem ser uma fisiopatologia e aquilo ali dá continuidade para o médico, né, avaliar, investigar aquelas alterações. Então, isso é muito importante, tá? Então, conhecer o processo inflamatório, conhecer os eventos bioquímicos, celulares, sobre doenças, alergias, isso faz com que você, enquanto profissional, se torne um profissional completo. Compreender alguns mecanismos, né, diferentes nos sistemas orgânicos e a importância do sistema que compõe o corpo. Então, essas alterações aí fisiopatológicas, a gente fala dessa importância, porque a partir daí você consegue, sim, decidir, planejar e ter ações de cuidado para aquele seu cliente. Consegue desenvolver o trabalho em equipe e contribuir com ideias e argumentos próprios, respeitando e valorizando aí os colegas, né? Desempenhar as suas habilidades adquiridas. Então, dentro do que eu falei até agora, dentro de anatomia, fisiopatologia, fisiologia, o que eu vejo de importância? Eu vejo que, por mais que você busque um curso comigo, por exemplo, e esse curso, um curso online, ou um curso mesmo que presencial, eu preciso te dar toda uma bagagem, todo um preparo, até mesmo para você ter segurança naquilo que você vai executar a partir de então, né, da área que você vai escolher de atuação. Então, isso é fundamental. Outro ponto importante que se aborda dentro da graduação, por exemplo, é a história da beleza. Qual que é o intuito aí?
e compreender, né, a construção do conceito. Eu fiz um videozinho para vocês anteriormente sobre a história mesmo da beleza, de como surgiu a estética, os cuidados. Então, você já tem uma noção disso, né? Então, a gente consegue analisar dentro da graduação também a história da beleza e o contexto da sociedade brasileira e o papel sociocultural da profissão de estética dentro do nosso país. Tá? Então, isso é muito legal, muito importante, porque a partir do momento que você percebe que existe perfis ou modas, né, padrões dentro do seu país, você consegue se diferenciar ou não, né? Ah, não, eu quero a sobrancelha igual está todo mundo fazendo. Tá, tudo bem, então vamos seguir esta linha. Ah, não, eu quero inovar, eu quero algo diferente. Então você consegue também mexer nesses padrões. Então a história da beleza é muito legal, porque ela está em constante mudança. E é isso que faz com que o esteticista tenha mercado o tempo todo. A gente está constantemente estudando, buscando novo, e buscando algo melhor, né? Então, essa história da beleza também é uma das disciplinas super bacana que existe dentro da graduação. Então, você consegue preparar os profissionais, né, e relacionar ao seu olhar a produção de ideias criativas, de exercitar essa percepção de produção de uma maquiagem, de produção de um cabelo, de produção de uma micro, né? E a partir daí, dessas particularidades, fazer a transformação em decorrência desse tempo. Né? Então, a gente consegue estabelecer estratégias de consultoria de visagismo, de procedimentos, produtos, técnicas, visando resultados diferentes mesmo do mercado, por exemplo. Né? Ou não, ou simplesmente eficazes, e que o cliente vai gostar. Então, você consegue adequar cabelo, maquiagem, perfil, de acordo, temperamento, a gente estuda também muito na faculdade sobre temperamento, personalidade, que eu acho fantástico, essa importância de você identificar até para você lidar com o cliente, e a partir daí você consegue montar um melhor perfil ou um melhor resultado ali do procedimento para o seu cliente. Outro ponto abordado muito importante é a microbiologia e a imunologia. Quando a gente fala isso, a gente fala em quê? Microbiologia, imunologia. A gente fala sobre a parte da biologia, né, onde a gente se estuda os conceitos básicos tanto da parte de micro e tanto da parte de imuno. Então, a gente consegue esclarecer, diminuir, orientar melhor o indivíduo, tanto familiar quanto o cliente, e prestar esclarecimento aí sobre a questão do processo da saúde e doença. Então, manter a confidencialidade, por exemplo, é um assunto que deve ser muito bem ponderado. A parte da estética, eu vejo isso, infelizmente, ela não é uma categoria unida. Ela é uma categoria em que existe essa forma de criticar o outro e tentar sobressair por conta disso, o que eu sou super contra. Então, assim, a partir do momento que você tem algo confidencial, informações confidenciais que o seu cliente passa para você, você não pode tornar aquilo público. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque ele pode falar de coisas muito confidenciais, né? E que você não pode, em hipótese nenhuma, repassar isso. É uma informação que ele trouxe para você como uma forma de quê? Até mesmo você se orientar em que protocolo você vai seguir com aquele cliente de acordo com aquela anamnese que foi feita, né? Então, se você identificou alguma alteração, opa, peraí, não vou ganhar dinheiro com ele tendo esse problema de saúde. Não, eu vou indicar ele primeiro, ele precisa ir no médico e aí depois ele volta para mim, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, você consegue desenvolver atividades de socialização e um saber técnico, científico. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue identificar essas alterações, você consegue atendê-lo de uma forma muito mais eficaz. Então, a gente consegue inserir aí profissionais com a atenção à saúde, né? Então, a gente consegue manutenção, prevenção, proteção à saúde, e até mesmo de atuar de uma forma multiprofissional, né? Interdisciplinar, com transparência. Né? Então, a gente consegue, sim,
Ah, mas eu vou perder esse cliente. Você vai perder esse cliente nesse momento. Mas a partir do momento que ele buscou uma outra alternativa e ele tratou aquilo, ele volta para você depois, né? Porque nós somos profissionais da saúde também. Então, a gente tem que entender isso. Outra disciplina que eu acho fundamental dentro da graduação é primeiros socorros. As pessoas, nossa, primeiros socorros, mas quem que passa mal numa maca, né? Eu já tive vários episódios de clientes que teve queda de pressão, que teve desmaio. Eu já tive na vida pessoal, né? Em uma das viagens que eu fui, afogamento, e aí eu fui salvar o senhor que estava tendo um infarto dentro da água. Então, assim, a partir do momento que você tem noções de primeiros socorros, isso faz com que você consiga realmente orientar melhor numa situação de risco. Até mesmo quando a minha irmã, ela, antes dela falecer, ela teve uma queda, bateu a cabeça, teve traumatismo. E ela estava na minha casa. Quando eu a vi, ela estava inchada e roxa, e muito inchada. E aí eu desci a escada, e aí o que eu fiz? Eu levantei a cabeça dela. Por quê? Porque ela estava sem oxigênio, né? Ela, no crânio comprimiu e ela parou de respirar, então ela começou a ficar inchada roxa, e o sangue que estava aqui no traumatismo, ele estava dentro dela, né? Dentro da cabeça ali, levando as hemorragias. Então, quando eu levantei ela na cabeça, ela voltou a respirar. Mas foi muito grave, realmente ela foi hospitalizada, a ambulância chegou, mas realmente ela veio a falecer. Mas esses dias que ela teve no hospital, com certeza, se eu não tivesse tido esse primeiro socorro de levantar a cabeça dela para ela voltar a respirar, né, e ter a entrada e saída do oxigênio, que foi uma coisa que eu aprendi nos primeiros socorros na disciplina, isso não teria acontecido, né? Então, assim, a gente precisa entender essa importância, não só para o ambiente de trabalho, mas para nós, em vida pessoal também. Questão de engasgo, questão da minha filha também já engasgou, e aí a questão do primeiro socorro também me auxiliou nisso, né? Então, isso é fundamental, é muito importante. E saber também, gente, dentro da eletroestética, o que pode ser utilizado ou não de acordo com a alteração de saúde daquele seu cliente, né? Isso daí a gente aborda mais para frente. Então, com relação à nutrição e reeducação alimentar, é uma outra disciplina muito legal que existe dentro da graduação. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas nutrição? Como assim nutrição, gente? Se você vai numa nutricionista, né? A ideia da nutrição não é para você simplesmente prescrever uma dieta, né, ou passar uma dieta para o seu cliente. De forma alguma. Nós não estamos aqui para substituir o nutricionista, né? Mas a gente consegue que o aluno ele passa a ter conhecimentos teóricos e práticos sobre a ciência da nutrição e a reeducação alimentar. A partir do momento que o cliente tem ciência de que determinados alimentos estão interferindo no seu trabalho, você consegue orientá-lo e, se não funcionar, ele pode procurar um nutricionista, um nutrólogo, um endócrino, enfim. Né? A gente trabalha com um vasto campo, né? Mas a nutrição ela é fundamental que seja compreendida aí para os resultados mais eficazes dos tratamentos. E isso na anamnese você consegue identificar. A questão, por exemplo, do intestino está super relacionado com o aspecto da pele. O intestino legal, a pele vai estar mais bonita, vai ter menos inflamação, né? Então, são diversas coisas importantes que devem ser abordadas aí dentro da estética e dentro da nutrição. Outro ponto muito importante é uma disciplina que eu sou apaixonada, que é a dermatoestética. A dermatoestética, ela é o diferencial, né? Quando você estuda a parte estética dentro da dermatologia, né? Você consegue compreender melhor quais as suas competências, quais os seus campos de atuação. Então, um ponto muito importante é que, com a dermatoestética, você reconhece as principais dermatoses de interesse nosso, né, do esteticista, e consegue avaliar a necessidade do encaminhamento ou não a profissionais especializados para acompanhar o caso em conjunto com você.
que é isso? Eu, por exemplo, sou esteticista e eu tenho dermatologistas que me indicam paciente e vice-versa, porque a gente trabalha em conjunto. A partir do momento que você tem um cliente ou um paciente que tem uma pele super acneica e ele precisa tomar um Rocutan, mas ele precisa continuar com o tratamento de clareamento, de limpeza de pele, você está trabalhando em conjunto, né? Então, a dermatoestética, ela vem com essa ideia, né, de você entender a importância de trabalhar com um acompanhamento conjunto aí, dependendo do caso do seu paciente. Então, a gente precisa adquirir competências práticas com aplicação em 3 vertentes: a fisiologia, a fisiopatologia e os anexos. A partir daí, você consegue potencializar os processos dermatológicos e as estratégias mesmo na avaliação e demonstração e até segurança dos procedimentos que você vai realizar. As principais dermatoses aí que a gente trabalha, né, a análise da cronologia e morfologia do envelhecimento e as manifestações clínicas também. Então, quando a gente fala em dermatoestética, o primeiro ponto é estudar a pele, né? Então, a gente precisa voltar lá naquela anatomia da pele, histologia e funções da pele. Depois a gente vem falar sobre o envelhecimento intrínseco, extrínseco, o fotoenvelhecimento. Para quem me acompanha, eu falo muito sobre essa questão do fotoenvelhecimento, das radiações, né? Da questão do uso do protetor solar, a classificação do fototipo, a pigmentação imediata ou não. Então, tudo isso a gente aborda aí dentro da dermatoestética com relação com forma de orientar mesmo o aluno, né, a ter a anamnese ali, o exame físico, o toque, como principal elemento de investigar e diagnosticar quais tratamentos, né, ou não, serão feitos ali naquele seu paciente e naquele seu cliente. Outra coisa também, a gente trabalha sobre as discromias. Quando eu falo de discromia, são as alterações da coloração. Tumores também, benignos e malignos, a gente consegue identificar dentro dessa disciplina, por exemplo, você avaliar olho nu e aí você orientar, não, olha, vamos para o dermatologista dar uma avaliada nessa mancha, ver o que é, às vezes você vai ter que remover, fazer uma biópsia, né? Isso é fundamental, que você, enquanto esteticista, aprenda a diagnosticar. Outras coisas importantes são a questão das alterações de coloração, doenças infecciosas e várias outras, né? A questão de alteração de pele na gravidez, acne, rosácea, tudo isso a gente aborda dentro da dermatoestética, ok? A eletroestética também é outra disciplina muito importante. A gente aborda e aprende a trabalhar com os equipamentos, né? Os equipamentos de vapor de ozônio, radiofrequência, criolipólise, alta frequência, peelings, e, gente, tem uma infinidade, né? As correntes Alce, russa, a eletrocultura, enfim, são uma infinidade hoje, né, de procedimentos que podem ser feitos dentro da eletroestética, e é mais uma disciplina aí que geralmente é abordada dentro da graduação. E aí vem outros, né, como a massagem, a cosmetologia, você tem uma noção básica de cosmetologia e classificar os cosméticos, isso também é muito importante. Dentro também, dentro da cosmetologia, por exemplo, vocês me acompanham, vocês viram que eu lancei a Despigmenta Brasil. É uma linha de despigmentantes, de clareadores, que por anos eu sugeria outras opções para os clientes, até que, opa, peraí, deixa eu ver como é que fica isso aqui, se eu montar essa forma tal e os clientes irem usando. E aí funcionou super bem. A partir daí o cliente passou a fazer o uso em casa e ter esse diferencial de resultado, né? Então, é um diferencial que você tem também dentro da cosmetologia, dentro da disciplina, e eu acho isso super legal. Claro que o embasamento é muito pequeno, né? Então, assim, a abordagem mesmo é muito pequena. O que você aprende é quando você se especializa, né? Outro ponto também, dentro da graduação, por exemplo, algumas sim, outras não, pelos de depilação, você aprende a fazer depilação com cera, com linha, a laser, embelezamento de pés e mãos, você aprende a fazer esmaltação, gel, enfim. Pode ou não, tá? Isso depende muito da graduação
daí da região de vocês, mas isso acontece sim em algumas faculdades, eles colocarem dentro da ementa essas disciplinas. Eu, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, eu nunca quis trabalhar com pelos de depilação e nem com pés, unha, né, pés e mãos. E aí já é uma indicação, não, eu quero trabalhar só com unha. É melhor você fazer uma especialização e buscar um curso top de unha, né, com alguém famoso, com alguém que realmente tem autoridade, tem, né, renome, do que você fazer uma graduação inteira para você trabalhar só com unha, a não ser que sua cabeça esteja, eu vou tentar fazer, não sei, eu quero abordar de outras formas, meu leque pode abrir para outras áreas de atuação, beleza, aí tudo bem, né? Agora, a disciplina, para mim, que eu ministrei por muito tempo na faculdade e que eu adorava também quando eu fazia faculdade, é a estética facial, que é o que eu amo, né? O que eu vivo todos os dias aqui dentro do meu espaço. Então, a pele, dentro da estética facial, a gente estuda muito a pele, os cuidados faciais, os tipos de pele, os cosméticos de uso diário, os ativos, quadros clínicos e também os desequilíbrios da pele. Então, dentro da estética facial, é abordado de forma muito ampla, muito vasta, e isso também tem na nossa aula, né, sobre justamente isso, né, você aprender a identificar e entender toda essa parte, esse mundo da estética facial. Então, a gente estuda a ficha de anamnese, o diagnóstico, a avaliação da pele, os aparelhos eletroestéticos faciais, que tem a galvanocultura, a farádica, a microcorrente, alta frequência, vapor de ozônio, tudo isso a gente vê também dentro da estética facial. Práticas de higienização da pele, de peelings faciais, a diferença de peelings, superficial, médio, profundo, qual que eu posso trabalhar, peeling mecânico, de diamante, de cristal, né? Então, tudo isso a gente vem abordando aí dentro do ementário, né? E também a gente trabalha técnicas de rejuvenescimento, práticas de limpeza de pele, é muito amplo a parte de estética facial. E há também a questão de práticas clínicas, quando você pega uma pele, olha ela e vê o que ela precisa, e aí, a partir daí você monta protocolos específicos para aquela pessoa, né? A estética corporal também é uma disciplina dentro da faculdade. Eu não trabalho com estética corporal hoje, mas eu já trabalhei no início, porque quando a gente começa, a gente precisa de abrir o leque, né? Então, assim, eu realmente, hoje eu ainda acho que eu trabalho com muitos procedimentos. Eu trabalho com micropigmentação, limpeza de pele, a intradermo, radiofrequência, peelings. Então, assim, já acho vasto, né? Mas a estética corporal era uma coisa que realmente me cansava, a questão do manuseio, né? Da postura, ficar em pé, enfim. Mas é uma área também muito legal de atuação, tá? E também é uma disciplina que está dentro da graduação aí. Outra disciplina que eu acho também fundamental para as pessoas que gostam de algumas técnicas alternativas mesmo, é a disciplina de técnicas alternativas, que ela é aplicada à estética. Qual que é a ideia? A ideia é trazer técnicas terapêuticas mesmo, baseada na fisiologia oriental e naturalistas, e vem aplicar isso à estética. Então, adota os procedimentos que vêm melhorar o corpo, melhorar a saúde do corpo, do cabelo, da pele, mas trazendo isso de forma a buscar da medicina tradicional chinesa, acupuntura, aurículo, reiki, enfim, tem vários tipos, aromaterapia, cromoterapia, e aí você consegue trazer, por exemplo, a questão do cheiro, né? Que é a aromaterapia. É uma técnica muito usada dentro do ambiente, até para atrair clientes e lembrar aquele cliente, passar a identificar sempre aquele cheiro daquela pessoa, aquela empresa, né? Então, assim, a cromoterapia, a cor que vai estar o seu espaço, isso também é legal até mesmo para, caso você não queira ir para técnicas alternativas, trazer algo dessa abordagem e aplicar dentro do seu ambiente também. Outra disciplina também abordada é a pré e pós-operatório de cirurgia estética, né? Então, também é uma área muito legal de atuação, tanto facial de lifting, rinoplastia, a pessoa faz lipo, abdominoplastia. Isso também é trazido dentro da estética
com o pós-operatório para se aprender a fazer aquela continuidade, aquele pós-operatório naquele paciente. Outras disciplinas também abordadas dentro da faculdade por exemplo, cabelo e corte. Eu, por exemplo, nunca quis trabalhar com cabelo, mas eu tive que fazer curso de penteado, de corte, de coloração. Então, assim, várias disciplinas realmente que eu não tinha, não me identificava, né? Realmente não era uma área de atuação que eu gostaria. E aí eu acabei indo justamente, né, obrigada, porque eu tinha a graduação, né? Eu queria terminar a minha graduação. Outro ponto importantíssimo que se trabalha também na estética, na graduação da estética, é a biossegurança. O que é a ideia da biossegurança? A partir do momento que você conhece as normas de segurança da clínica de estética, você consegue adequar o seu espaço para conseguir também o alvará da vigilância, né? Então, você consegue um controle de infecção, de contaminação, prevenção de riscos. Isso é fundamental. Então, hoje em dia, se fala muito da máscara. Ah, tem que usar máscara. Quantas vezes eu já vi esteticistas que não colocavam nem a máscara, nem a touquinha de TNT, né? Mas isso é uma coisa que já era para ser usada desde sempre, né? Então, questão de sapato fechado, a questão de máscara, de touca, a questão mesmo da higiene, de luva, da maca, enfim. A ideia realmente, dentro da biossegurança, é você conhecer as normas técnicas da biossegurança e implementá-las dentro do seu espaço, tá? Outra disciplina também que eu vejo na faculdade foi de maquiagem, estilo e imagem pessoal. Estilo e imagem pessoal é uma disciplina super legal, porque ela te ajuda a partir do momento que você consegue identificar, né, num cliente, por exemplo, o estilo dele, a imagem dele, você consegue... Lembra quando eu falei lá no início sobre temperamento, sobre a questão da personalidade? O estilo e imagem pessoal, ele vem com essa ideia mesmo. Tanto você, que eu trouxe muita coisa para mim, né, na minha vida pessoal, quanto de orientação ao cliente mesmo, sobre a questão da imagem e a importância do que ser passado de acordo com aquilo, a forma como ele veste, a forma como ele se posiciona, né? Outro ponto importante é o visagismo. Quando a gente fala de visagismo, a gente fala de produção de ideias, né? Então, você, enquanto profissional, é capaz de produzir ali ideias e significa o quê? Levar essa mudança, essa evolução da beleza para particularidades daquele seu paciente. Né? A partir do momento que você consegue identificar que o rosto dele é mais quadrado, é mais oval, e os olhos tinham que ser mais separados, mais juntos, ou, né, enfim, as características de harmonia ali, você consegue indicar um corte de cabelo melhor, ou uma micro melhor, enfim. Aí o visagismo tem essa função de melhorar aquela parte de realmente de produção, de procedimentos, tá? Dentro da pele. A gente fala muito de visagismo, estilo e imagem, né? Que é fazer aquela transformação imediata, até o cabelo mesmo, né? Outra disciplina, não menos importante, que eu gosto muito, é a de empreendedorismo, que eu também dei na faculdade, essa disciplina. Ela tem a opção de quê? Fazer com que você, profissional, identifique as opções de investimento e de operações e execução do seu espaço, né? Então, você consegue produzir, interpretar qual área de situação você quer, a questão financeira, sobre o seu negócio, fornecedor, divulgação de serviços. A partir do empreendedorismo, eu sou uma empreendedora, né? Então, antes de eu tomar uma decisão, eu preciso identificar todas as opções de investimento, né? E quais as consequências que aquilo pode me trazer, porque eu tenho que assumir riscos, né? Então, a questão da estratégia de marketing, a questão do trabalho em equipe, o atendimento ao cliente, então tudo isso vem dentro da disciplina de empreendedorismo, que a gente está muito forte com o nosso curso, falando sobre isso, esse empoderamento, esse empreendedorismo, como começar, o que você deve fazer dentro do marketing
para que você impulsione a sua empresa. Então, isso é fundamental, tá? E adotar cuidados pessoais e regras de etiqueta também para o comportamento do profissional em relação ao trabalho em si. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de características de empreendedor. Então, no Brasil e no mundo, existe essa prática de empreendedorismo, né? Então, a cultura empreendedora nas empresas, há essa existência, né? Então, a gente precisa entender e avaliar de acordo com aquilo que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar com facial, então vamos avaliar o mercado. A gente fala de análise SWOT, então a gente precisa identificar o panorama, né, do setor, os nichos de mercado, e aí você, a partir daí, consegue montar a sua empresa, né, primeiro no papel, a gente fala de plano de marketing, plano operacional, plano financeiro e avaliação do PNE, do PN. O que é PN? O plano de negócios. Isso é uma coisa que eu vou montar para vocês uma aula só sobre o plano de negócio, que eu acho fundamental um profissional que esteja querendo abrir o seu espaço, ou mesmo que já tenha o seu espaço, mas que ele queira inovar ou equilibrar mesmo as suas contas, o plano de negócio é fundamental para que ele consiga fazer isso. Gestão de negócios e estética também é uma disciplina que eu acho fantástica, porque a partir do momento que você tem uma gestão empresarial, né, você consegue analisar as práticas daquela empresa, você consegue organizar a gestão mesmo daquela empresa e desenvolver um projeto específico para aquilo. Então, dentro da gestão de negócios, também é um ponto muito importante que a gente aborda muito nos cursos, sobre a questão da gestão financeira, gestão de marketing, qualidade, produtividade e a parte contábil também da empresa. A gestão de pessoas também é um ponto importante, porque quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala de recursos humanos, a gente fala de lidar com o outro. Então, você aprende a identificar técnicas de recrutamento, de treinamento, de organização. Então, a partir do momento que você tem a gestão de pessoas bem aguçada ali, você consegue trazer um profissional para trabalhar com você e não é moldá-lo, né? Mas assim, deixar claramente da forma como é importante aquele treinamento, aquela seleção, aquele recrutamento, para que ele realmente, quando ele for trabalhar com você, ele trabalhe de forma eficaz, né? Então, ele consegue somar a sua empresa. Então, isso tanto é para o profissional quanto para você mesmo, se você quer ser autônomo, por exemplo, tá? Outro ponto importante com relação à legislação profissional e à ética e estética. Aqui entra o que eu falei lá no início sobre, e aí, ter ou não uma graduação de estética? Ah, professora, eu quero trabalhar com micropigmentação. Tudo bem, você não precisa inicialmente fazer uma faculdade de estética. Você já pode fazer cursos, especializações comigo. Ah, eu quero trabalhar com limpeza de pele. Você pode fazer o atendimento de limpeza de pele com curso comigo, não tem problema. Agora eu quero trabalhar com intradermoterapia. A intradermoterapia é um procedimento que recentemente conseguimos ver na legislação uma abertura para trabalhar com invasivos, que é com a intradermo. Então, assim, se você quer trabalhar com agulha, com intradermo, você precisa ter a sua formação em estética, a sua graduação em estética, tá? Mas, fora isso, dependendo dos procedimentos, massagem corporal, a parte mesmo de rejuvenescimento, né, que você queira abordar, você consegue iniciar, sim, apenas com curso comigo, tá? Você já começa a praticar e executar e começar a atender com o curso comigo, tá? Então, dentro da legislação, é importante a gente saber sobre isso, sobre a necessidade do estabelecimento se ter o registro, né, como MEI, por exemplo, se for microempreendedor individual, ter o seu papelzinho de alvará de localização, né? Então, a gente precisa avaliar aí de uma forma reflexiva, né? E tornar isso como uma coisa importante, que a gente fala da ética em estética, ok? A consultoria da beleza também é uma das disciplinas que se estuda na graduação. Por quê? Porque a partir do momento que você tem habilidade de comunicação, liderança, criatividade, inovação, você consegue
ter mais didática, até mesmo para lidar com o seu cliente, né? Então, a questão da consultoria da beleza é um tipo de disciplina que faz com que você possa prestar consultoria ou aplicar aquilo dentro da sua empresa também, ok? Dentro das disciplinas abordadas aí, a gente vê que disciplinas específicas para a área de atuação, elas não são muitas, né? Então, eu quero trabalhar com peeling. Ótimo, o peeling, a gente tem toda a parte estrutural, desde a fisiologia, anatomia, fisiopatologia, que você consegue trabalhar isso sem precisar, por exemplo, de uma graduação, né? Então, assim, o que a gente percebe é que dá para você iniciar, assim, com o curso comigo, e você já começar a atender, ou você que já é profissional, você percebe pela própria ementa, ou você que está cursando a faculdade de estética, que é de forma muito superficial com relação à prática, né? E a execução mesmo de procedimentos que você quer trabalhar. Então, você ter um diferencial, ter uma especialização é fundamental para que você consiga ter prática e, a partir daí, um resultado muito mais eficaz nos tratamentos que você vai oferecer para o seu cliente. A aulinha de hoje fica por aqui. Muito obrigada. Se inscreva no canal e um beijo para vocês.